Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Guerra e paz. O futuro da Ucrânia está na sala oval. O apoio de todas as nações do mundo. Nós não vamos dividir o mundo. Eu peço o mesmo. Peço-vos o mesmo. Não vamos dividir o mundo. Mantenhamos-nos unidos. Sejamos as Nações Unidas. E isso é que nos irá trazer a paz. Muito obrigado. Slava Ucrânia. A Ucrânia está numa corrida contra o tempo enquanto Joe Biden estiver na sala oval. Volodymyr Zelensky, que ontem discursou na Assembleia Geral da ONU, pretende o reforço militar e o levantamento das restrições no uso de mísseis de longo alcance para inverter um contexto militar de maior dificuldade. Cabe ao presidente Joe Biden a força para dissuadir ou para agir. Em fase final de mandato, qual é, afinal, o espaço de manobra do presidente norte-americano? É possível negociar a paz com a Rússia ainda com Biden na Casa Branca? A sua resposta ao chamado plano de vitória de Zelensky vai condicionar também a reação europeia. A Alemanha, o segundo país que mais contribui para a defesa ucraniana, começa a vacilar e não autoriza a utilização dos mísseis Taurus contra alvos russos. Esta posição pode alterar o empenho da UE nesta guerra? Neste episódio do P24, Teresa de Sousa, relatora principal do Público, diz-nos que se os Estados Unidos e a Europa não apoiarem a Ucrânia, darão um sinal a Putin e ao mundo em geral de que o Ocidente não está disposto a ir tão longe como deveria na defesa dos seus interesses, do direito internacional e da Carta das Nações Unidas. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Teresa Sousa, bem-vinda a este episódio do P24. Vou começar por perguntar o seguinte: Zelensky foi aos Estados Unidos para apresentar o seu plano a Joe Biden, a quem irá certamente pedir reforço militar e o levantamento das restrições no uso de mísseis de longo alcance. Os aliados têm garantido apoio à Ucrânia, mas têm sido prudentes quando se trata de atacar alvos russos. Escreveste na tua newsletter O Mundo de Hoje que o presidente americano tem a responsabilidade última sobre o risco de escalada do conflito na Ucrânia e que, seja qual for a forma que essa escalada possa tomar, são os Estados Unidos que têm força para dissuadir ou para agir. Em fase de final de mandato, qual é o espaço de manobra de Joe Biden? Ora bem, eu escrevi isso na newsletter porque temos de ter sempre em consideração que os Estados Unidos são o último recurso para a segurança da Europa e para a segurança e estabilidade internacional e, portanto, Biden tem, obviamente, uma responsabilidade acrescida e teve sempre esta preocupação, desde o início do conflito, de evitar uma escalada que envolvesse diretamente a NATO numa guerra com a Rússia. Ora bem, 2 anos e meio de guerra já provaram duas coisas. A primeira é que todas as ameaças que Putin faz em relação ao apoio ocidental à Ucrânia, estabelecendo as suas linhas vermelhas, acabam por não funcionar. Ele disse começou por dizer que se o Ocidente apoiasse a Ucrânia, a resposta da Rússia seria terrível, depois foram os tanques, depois foram os F-16 e nunca nada aconteceu. E naturalmente, quando em 6 de agosto a Ucrânia invadiu uma região, uma parte do território russo, em Kursk, também não houve nenhuma reação da parte do Kremlin. Portanto, o Ocidente já percebeu que as linhas vermelhas do Kremlin têm afinal pouco valor. As linhas vermelhas só se estabelecem estrategicamente e taticamente, são para cumprir naturalmente, e nenhuma foi cumprida, portanto este risco de escalada é hoje muito menor do que podia ser no início do conflito ou numa parte inicial do conflito. Agora, Biden tem esta prudência que sempre teve e agora está numa situação particularmente difícil, creio eu, porque o mundo e a América estão em suspenso à espera das eleições de 5 de novembro, que vão ter um impacto internacional para o bem ou para o mal enorme. Uma parte do discurso de Donald Trump
é a dizer que resolvia a guerra na Ucrânia no primeiro dia da sua futura presidência. Claro que a sua forma de resolver a guerra seria aceitar as condições de Putin, seria uma desgraça para a Ucrânia, uma desgraça para a Europa e uma desgraça para as relações internacionais, mas diz mais do que isso. Ainda ontem disse que os Estados Unidos gastam bilhões de dólares a apoiar a Ucrânia e que esse dinheiro podia ser utilizado de outra forma, dado que, diz ele, a guerra da Ucrânia vai continuar desta maneira sem um fim à vista. Aliás, foi completamente ridículo, se eu posso dizer assim, quando se pôs a citar alguns episódios da história, dizendo que o general Inverno derrota sempre aqueles que querem agredir a Rússia. Claro que Trump, como sabemos, não domina propriamente a história e, portanto, baralhou-se um pouco. Agora, Biden tem até ao dia 5 de novembro de ter alguma prudência, porque o seu objetivo, quer em relação à guerra do Médio Oriente, quer em relação à guerra da Ucrânia, é naturalmente não prejudicar a possibilidade da vitória da candidata democrata. O Zelensky tem aqui uma corrida contra o tempo, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, na medida em que a Alemanha, o segundo país que mais contribui para a defesa ucraniana, começa a vacilar e também tem dúvidas sobre a utilização dos mísseis Taurus contra alvos russos. Até que ponto é que este contexto em que quer na Alemanha, quer nos Estados Unidos, começam a surgir algumas dúvidas sobre uma escalada do conflito, pode prejudicar um avanço territorial das forças ucranianas e de uma resposta eficaz a Putin neste inverno rigoroso? Pode prejudicar muito, creio eu. É bom que nos lembremos que a situação no terreno é extremamente difícil neste momento. As forças ucranianas não estão a conseguir conter a ofensiva russa na região do Donbass. Estão em grande dificuldade, daí o dramatismo com que o presidente Zelensky apela ao reforço do apoio internacional, e este é um momento em que bastava da parte da administração americana um sinal de que o reforço a sério da capacidade militar ucraniana, nomeadamente nos mísseis de longo alcance, que é aquilo que Zelensky mais pede e mais necessita, digamos, seria um sinal também muito forte para a Europa para manter uma frente forte e unida em relação ao armamento que fornece à Ucrânia. Temos de nos lembrar que quer a França, quer o Reino Unido têm mísseis de longo alcance, que ambos os países estariam em condições de aceitar fornecê-los à Ucrânia e autorizar a utilização desses mísseis de longo alcance contra as bases mais recuadas da Rússia, ao contrário da Alemanha, que também os tem e Scholz não quer utilizá-los e tem, digamos assim, o amparo da decisão de Biden, e o próprio Reino Unido está impedido de fornecer esses mísseis porque eles têm tecnologia norte-americana e têm de ter autorização dos Estados Unidos. Portanto, estamos aqui num momento decisivo do combate. Se o mundo ocidental, os Estados Unidos e a Europa, deixam a Ucrânia entrar numa situação simultaneamente de grande pressão militar no campo de batalha e de condições para a vida das pessoas, para a sobrevivência das pessoas extremamente duras no inverno,
temos aqui a confluência de duas realidades que podem verdadeiramente ser dramáticas para a Ucrânia e que, de alguma maneira, serão um sinal para Putin e para o mundo em geral, de que o Ocidente não vai tão longe na defesa dos seus interesses, do direito internacional, da Carta das Nações Unidas, no respeito pelas fronteiras e pela estabilidade internacional, como deveria ir se quisesse mostrar às potências que não aceitam o atual quadro internacional que está disposto a defendê-lo. Dr. Biden terá, obviamente, um papel decisivo na forma como irá responder ao plano de vitória, como lhe chama Zelensky. A Alemanha, como vimos, também vacila. O que é que a Europa pode fazer nesse contexto? Porque, por um lado, Ursula von der Leyen foi a Kiev de uma forma simbólica como primeiro ato do seu novo mandato, mas uma hesitação americana ou um excesso de prudência americano pode fazer com que a Europa também diminua a sua ajuda? A Europa tem muita dificuldade em atuar sem a liderança americana, porque não tem a capacidade dissuasora nem a capacidade militar americana, naturalmente. E, portanto, desde a primeira hora, a Europa teve a preocupação de entregar a liderança do apoio à Ucrânia aos Estados Unidos e tem seguido essa liderança. Não está em condições de fazer grande coisa, mas há um período, até ao dia 5 de novembro, estamos sempre a chegar ao dia 5 de novembro, é a data que temos na cabeça todos, nós e o mundo inteiro. Há aqui um período até ao 5 de novembro em que nem a Europa nem os Estados Unidos devem aceitar um compasso de espera para ver o que é que acontece, porque se acontecer o pior cenário, a Europa pode se ver confrontada com uma situação muito difícil, ter de continuar a apoiar a Ucrânia sem o apoio nem militar nem de liderança dos Estados Unidos, e aí será posta à prova de uma maneira, digamos, bastante dramática. A estratégia de Zelensky neste momento é a apresentação de um plano de vitória, de reforço da ação militar, com o objetivo de facilitar uma negociação, não é? Ele em Nova Iorque disse que a Rússia deve ser forçada à paz, uma vez que Putin, diz ele, não vai parar por iniciativa própria, afasta outros planos de paz que venham da Rússia ou da China. Que paz é possível neste contexto de corrida contra o tempo? Nós ainda não conhecemos o plano para a vitória totalmente o plano para a vitória de Zelensky, mas sabemos que tem duas componentes fundamentais. A primeira é a que tu referiste, vai pedir a Biden um apoio decisivo militar para poder negociar numa posição de força, não pode ser numa posição de fraqueza. Caso contrário, a capitulação. Exatamente, que é o que a Rússia quer, mas tem outra componente um pouco mais de médio prazo, que é obter de Biden da NATO através de Biden, porque são os americanos que lideram e controlam de alguma maneira a NATO, garantias de segurança para no pós-conflito. Isto também é um aspecto fundamental do plano de vitória que ele tem, ou seja, ele está disposto a negociar uma paz a partir de uma situação de força da Ucrânia e não numa situação de fraqueza, mas não está disposta a negociar uma paz que possa ser posta em causa 6 meses depois, 2 anos depois, 5 anos depois, como aconteceu em 2014, todos nós ainda nos lembramos. Qual é a garantia de segurança maior que ele pode ter? É um convite formal da NATO para iniciar negociações de adesão, naturalmente, mesmo que a adesão não se concretize enquanto houver uma guerra no terreno. Mas achas que há condições para que isso aconteça, ainda com Biden na Casa Branca? Seria o ideal que isso acontecesse, porque se por azar Kamala Harris não ganha as eleições
será muito difícil que venha a acontecer depois, e acho que Biden deixaria um legado importante para a sua contribuição para o reforço do Ocidente, para o reforço das democracias, para o reforço do direito internacional, se tivesse a ousadia de avançar nesse sentido. Mais uma vez na Europa, teria o apoio de uma generalidade de países, da Inglaterra, do Reino Unido, da França, dos países nórdicos, dos países do leste, teria a eterna hesitação de Olaf Scholz, mas uma liderança americana resolveria rapidamente essa hesitação, naturalmente. Quer Netanyahu, quer Putin também estão nesta corrida contra o tempo, com expectativas semelhantes. Que ordem internacional é que nós poderemos ter, e já agora a propósito desta Assembleia Geral Anual da ONU, depois de umas eleições norte-americanas vencidas eventualmente pelo candidato republicano? Mesmo antes, se o candidato republicano vencesse, mesmo antes da sua tomada de posse, da constituição da nova administração e da execução das políticas a todos os níveis, nomeadamente a política externa americana de Trump, só o sinal que isso seria para o mundo, a vitória de Trump, e quando eu digo o mundo, digo para as autocracias, para as grandes potências revisionistas que não aceitam nem a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos, nem a hegemonia das democracias no mundo, seria um sinal terrível. Portanto, nem seria preciso que Trump tomasse posse, o sinal seria extremamente negativo. A Rússia, naturalmente, e Netanyahu sentir-se-iam livres para levar em consideração políticas que são completamente contra quer a ordem estabelecida na Europa, quer no Médio Oriente, com implicações internacionais enormes, e a Europa, sobretudo a Europa, ficaria numa situação extremamente difícil. A Europa já percebeu que tem de ser um aliado da NATO muito mais forte, que tem de investir em defesa, que tem de se preparar para ter alguma autonomia em relação aos americanos no que diz respeito à sua política externa e à sua política de defesa, mas entre reconhecer que é assim e concretizar essas políticas leva muito tempo. Não se constroem forças armadas poderosas de hoje para amanhã, naturalmente. É uma coisa que leva tempo, que põe imensos problemas de reorganização de recursos na Europa, etc. A Europa ficaria numa situação muito difícil, como ficariam os aliados da América na Ásia e Pacífico, porque seria também um sinal para a China de que o comportamento da América em relação a Taiwan ou aos seus aliados, às parcerias que Biden estabeleceu nos países ribeirinhos do Mar do Sul da China, a Austrália, o Japão, a Coreia do Sul, sentir-se-ão numa posição muito mais enfraquecida em relação à China. Trump tem uma política muito dura em relação ao comércio. Ele percebe sobretudo de transações comerciais e quer as tarifas, as importações chinesas, etc., mas não tem uma visão estratégica sobre a segurança de uma zona do mundo que hoje é decisiva por causa da questão de Taiwan. Teresa, muito obrigadíssimo pela partilha das tuas reflexões. Muito obrigado por teres vindo ao P24. Obrigada eu. Termino com esta sugestão. O Mundo de Hoje é uma newsletter de Teresa de Sousa, relatora principal do Público, sobre os temas da atualidade global, exclusiva para assinantes e um pretexto para subscrever o seu jornal em público.pt/assinaturas. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Tenha um bom dia. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho.
O público fica no ouvido.